Glória a Deus. Vamos aí ao estudo da palavra. Glórias a Deus. Pegue aí a sua Bíblia. Nós estamos falando aos domingos sobre o destino da igreja. E hoje vamos tratar do destino da igreja no mundo. Eu vou usar o texto de Colossenses, capítulo de número 1. Vou usar o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e tudo é para ele. Oremos. Senhor Jesus Cristo, graças eu sempre te darei, meu Deus, por poder te servir, poder estar diante de ti, Senhor. Que o povo outrora do passado não tinha esta oportunidade de estar diante de ti, porque somente os sacerdotes ou os sumos sacerdotes tinham este privilégio, e muitos tinham medo de estarem diante de ti. E nós aqui, meu Deus, podemos ter acesso ao trono da graça, podemos conversar contigo, ouvir o Senhor, sermos aconselhados, sermos corrigidos, disciplinados, quem sabe até recebermos açoites. Deus, fala-nos através da tua voz, seguramente que é a voz da palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo, e o povo de Jesus Cristo que ama Jesus Cristo podem todos dizerem amém, 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 amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos abençoados de Deus. Estamos falando aos domingos do tema o destino da igreja. E nós abordamos em 4 cultos. Nós abordamos em 4 cultos sobre o destino da igreja antes da igreja estar no mundo. Quem participou dessas maravilhas? Então nós temos gravações, se você assim desejar, você pode pedir, eu vou copiar para você e vou lhe dar gratuitamente, tá bom? As 4 mensagens que nós tratamos do destino da igreja antes do mundo existir. E nós dividimos esse tema em 3 partes. A primeira, a igreja antes do mundo existir, e a segunda, essa que nós estamos entrando hoje, a igreja no mundo, e a terceira é a igreja na pátria celestial. Então hoje nós vamos conversar, vamos ouvir Jesus falar sobre o destino da igreja. Jesus nos ensina que devemos ser sal da terra, devemos ser luz do mundo. Se fosse para colocar no meu entendimento, eu diria que uma das funções do cristão mais importante é ser sal e ser luz.
é tão necessário que, infelizmente, em pleno século XXI, muitos têm deixado essa ordenança de lado. Isto você vai encontrar no livro de Mateus, no capítulo de número 5, Mateus 5, vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmão abençoada, ponha na outra versão para mim. No momento em que Cristo pronunciou essas palavras, ele tinha acabado de fazer uma pregação sobre o Sermão da Montanha. Nós percebemos que no capítulo 5, né, do 1 ao versículo 12, ele faz um sermão lindíssimo. E quando ele diz, vamos lá, irmão, Mateus 5,13. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e é pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Existe um erro muito grande. Eu quero começar este estudo falando sobre um erro muito comum quando alguém prega ou cita este versículo. Bota lá na Almeida, irmão. Cinco 13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra.
falando sobre o erro que é um erro muito comum quando alguém prega e cita esses versículos bíblicos aí. Vejam o que dizem, vejam o que eles dizem. Aqui está escrito aqui, ó, vós sois. Alguns dizem assim, para sermos o sal da terra. Não é futuro. Você não tem que ser sal da terra quando você estiver com Jesus. Então, quando alguém prega e diz, nós temos que ser sal da terra. Não, a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Mas, se esse sal não der sabor, diz que esse sal, ele fica insípido e não pode restaurar, só serve para uma coisa. Passa à frente, irmão. Só serve para uma coisa, para mais nada presta, senão para ser lançada fora e ser pisado pelos outros. Isto aqui é a vida de muitos que se dizem crentes. Péssimo testemunho. Péssimo. Gente que tem um testemunho dentro da congregação exemplar. Eu estou falando para o mundo, tá, irmão? Não estou falando diretamente para uma ou duas pessoas. Então tem gente que dentro das congregações tem um testemunho exemplar, mas fora das congregações tem um péssimo testemunho. Se você não for sal fora do saleiro, o que adianta um monte de sal juntos? Sabe para que eu sou sal, o irmão ali é sal, para que serve? Para nada. A minha influência como sal só vai servir se a minha vida causar alguma mudança em alguém. Mas o que nós estamos vendo hoje? Escândalos, escândalos e escândalos. Pastores sendo presos, pastores pedófilos, quem já viu isso? Pastores roubando, pastores metidos com políticos corruptos, recebendo propina, igrejas lavando dinheiro de drogas, quem sabe disso? Sabe que é uma verdade. Então, eu começo dizendo que isto é um erro. Para sermos sal da terra e luz do mundo, quero dizer que está errado isto. Como assim? É simples. Cristo em nenhum momento disse que para nós sermos. Muito ao contrário, ele disse, vós sois. Então ele diz que nós somos. Então, sem hesitar, o Messias descreve que nós já somos o sal da terra e já somos a luz deste mundo. Isso ocorre pelo fato de que ele já vinha falando sobre o caráter cristão nos versículos anteriores, o sermão da montanha, né? Ele diz, bem-aventurado é os humildes, bem-aventurado é os mansos. Você vê os crentes, com todo respeito. Às vezes eu quero falar na cara, mas eu sei que muitos não vão suportar. Então eu prefiro não falar. Prefiro falar da Bíblia, ler a Bíblia, para ver se as pessoas se acordam. A gente não somos ímpios, irmãos. A gente estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso caráter, a Bíblia chama a igreja de sal. Você já comeu uma comida sem sal? Quem já comeu sem sal? Esqueceu de colocar sal. Não comeu porque que esqueceu de colocar sal. Aí meteu a boca no arroz. Não é assim? Tem muitos crentes assim. Tem muitos crentes assim. Infelizmente. Jesus falou, vocês são a luz, vocês são sal. O tema de hoje é o quê? Igreja aonde? Igreja aonde? No mundo. E como é que a igreja no mundo ela vive? Saboreando, dando sabor às pessoas. Eu louvo a Deus pela minha vida, que a minha vida tem dado sabor a muita gente. Você está aqui, a minha vida, Deus usando, deu sabor à sua vida? Quer dizer que eu estou fazendo um trabalho. Então,
Jesus não ensinou que nós, lá em 2300, nós começaríamos, quando Jesus... Não, é já. Quando colocamos essa fala pensando no futuro, isto é, no sermos, começamos a adiar a ideia e a praticar somente lá na frente. Então, às vezes, a gente fica esperando daqui a 100, só vou começar, ano que vem, semana que vem, mês que vem, daqui a 10 anos. Não, amado, é agora. Você tem que ser sal na tua casa com o teu marido, você tem que ser sal na sua casa com a tua esposa, você tem que ser sal na sua casa com o teu filho, com a tua mãe. Você tem que ser sal na escola, você tem que ser sal no trabalho, você tem que ser sal dentro do mercado, dentro do banco. Você tem que ser sal no meio do ímpio. Mas você vê o quê? Tem crente que já gosta de ver gente falando mal do outro, já se encosta e já se junta para falar mal. Como que alguém diz que é de Deus e quer trabalhar para fechar uma igreja? Uma igreja de Deus, que ninguém diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Deus. Se o inimigo vem por um caminho, por 7 caminhos ele foge da nossa presença, porque maior é o que está conosco. Nós somos fiéis a Deus, nós somos a luz. Nós somos. Você já comeu algo sem tempero? Já. Acredito que não gostou. Gostou? Não. Uma comida sem tempero não tem gosto. Fica algo difícil de engolir. Tem crentes assim, meu Deus, já vem aquela irmã, meu Deus, é difícil de ficar com ela, só reclama, meu Deus, só murmura, vai falar de um, vai falar do outro, vai reclamar da vida, vai falar que está com dor, está chovendo. Gente, é difícil de engolir uma vida dessa. Às vezes você vê pessoas abandonadas, às vezes a pessoa fica idoso e ninguém quer ficar perto. Você conhece alguém assim? Nós somos sal. Então, se você dá sabor, se você encosta perto de uma pessoa e as pessoas começam a se sentir bem, começa a ter confiança na vida, confiança nela, começa a ter mais vontade de viver, começa a cuidar mais da sua saúde. Muita gente começou a caminhar, a fazer caminhada, por causa da minha... Quando eu falo, as pessoas começaram a ver isto e começaram a fazer. Tem pessoas aqui que começaram a fazer, depois que eu comecei a falar. Começaram a cuidar do seu corpo. Então, se não bastasse, o sal também serve para conservar. Você sabia, não sei se você sabe, se você não sabe, vai saber agora. Os peixes que eram pescados em Cafarnaum, eles eram levados para Jerusalém. Hoje nós temos gelo, põe peixe no gelo, carro frigorífico. Lá não tinha. Então eles ensopavam o peixe de sal. Então era aproximadamente 170 quilômetros de Cafarnaum a Jerusalém. Então, se não tivesse o sal, o que aconteceria com o peixe? Ficava podre. Então, Deus te coloca nesta vida, nesta terra, te dá a você o Espírito Santo, e você conhece pessoas que têm uma vida podre, e você não dá sabor a essa pessoa. Você não consegue se aproximar dessa pessoa. Quando se aproxima, se iguala à pessoa, tem a mesma linguajar. Então eu achei muito interessante essa história, que os peixes eram transportados no lombo dos burros, por 170 quilômetros de Cafarnaum até Jerusalém. Eles tinham que ser abundantemente salgados. Assim, o seguidor de Cristo deve agir como um conservante para o mundo. Nós somos um conservante para o mundo. Sabe como é que está o mundo, irmão? Como é que está o mundo? Está podre. O mundo está podre. O lesbianismo, o homossexualismo, a ideologia de gênero, o aborto, a liberação das drogas, crianças sendo abusadas, sendo tocadas nas suas genitálias desde que nascem, bebezinhos.
padrastos abusando de enteadas, que não respeitam, até pais, tios. O mundo está podre. Este mundo precisa do sal. Este mundo precisa do sal, e o sal é a igreja. E onde está a igreja? Ninguém sabe, a igreja está perdida. A igreja está apoiando ideologia, a igreja está apoiando a sua carne. Eu apoio esse candidato porque ele me deixa fazer o que eu quero. E o resto? Estava conversando com um motorista e eu falei, você é católico? Estava cheio de imagem da católica. Ele falou assim, eu sou católico. Eu falei, os católicos votam no candidato fulano de tal. Ele falou assim, não, eu não voto em ninguém. Eu voto em mim, na minha família. Eu falei, e o mundo? O mundo que se vire. Ele falou, o meu Senhor vai voltar. Ele falou que Jesus vai voltar. Ele estava lá com Maria, com Madre Teresa de Calcutá, estava com Santa Dulce, Santa Helena, São Benedito, estava com tudo lá e falou que Jesus ia voltar. Eu falei, se ele voltar, ele te deixa aí, maluco. Você já está em boa companhia aí. Então você vê, abençoados, isto é a vida. Não adianta ser um cristão, não adianta ser cristão e não dar gosto na vida dos demais. Eu tenho uma responsabilidade. Você tem, não é do pastor somente, que você olha daí para cá, você pensa que a responsabilidade é só minha. Jesus falou o quê? Põe lá no primeiro versículo, 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Senão, não tem como restaurar. Por isso Jesus falou, toda árvore que não der fruto, ela faz o quê? É cortada e lançada onde? No fogo. Então ele está dizendo que existem pessoas que é insípido. Não tem como restaurar. Para que serve um sal insípido, pastor? Para nada mais presta. Tem um monte de crente assim, irmão, que não presta para mais nada. Crente, não é cristão, estou falando de crente. Escândalos, bate na mulher, xinga o marido, sai do culto xingando. Parece que o pastor ensinou palavrão, a pessoa sai do culto brigando, dando cotovelada na costela do outro. Que isso? Como é que a gente vai salvar um mundo podre desse, se nós não conseguimos salvar nem o que está dentro da nossa casa? Nem o vizinho que bate na porta lá do lado de você, do meu lado. Você que ouviu que estava fazendo a mensagem, uma brigaiada, quem ouviu na live? Estava lá quebrando pau, o filho e o pai, querendo se pegar lá. Quando começamos a orar, o pai saiu, né, foi para a rua e parou. O negócio é ficar... Então, abençoado, então ele está dizendo, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, não serve. Crente que se diz que é crente e não mexe com a vida do outro, as pessoas te olham, eu não vejo nada de diferente em você, cara. Você é a mesma coisa. Você não mudou nada, a tua linguagem é a mesma. Tu é fofoqueiro, fofoqueira, continua se metendo na vida dos outros, sabe? Não mudou nada. Não vem falar de Jesus. Jesus não mudou a sua vida, vai mudar a minha. Olha o que é, não serve para nada, serve para ser caçoada. E vem a crente, olha lá vem ela, meu Deus, ela falsa lá, ela como é falsa, vem com aquela cara de Satanás, sabe? Vem ela. Olha lá. Para nada presta. Deus que me livre. Eu saber se eu viver assim, eu não vou prestar para nada. Eu tenho que viver como cristão. Como é que vive a igreja, pastor? Dando sabor. Eu não posso ser um perturbado, ficar enchendo o saco dos outros, ficar perturbando os outros, ficar trazendo caos para dentro de casa.
Eu tenho que levar paz. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos. Não é bem-aventurados que xingam no Facebook, não. Irmão que xinga no Facebook, crente, que xinga no Facebook e é suspenso, você está errado. Está errado. Está errado. Você é sal da terra, você é luz do mundo. E as pessoas acham que está bem. Estão fazendo errado e acham que está bem. Não está bem, está errado. Nós não somos sal insípido para jogar fora. Lança fora e é pisado. Olha os crentes, olha como é que vive a maioria dos crentes. Pisado. Pisado. Vergonha, vergonha nacional. Você vê na televisão, irmãos. O pastor recebeu propina do deputado. O pastor lavou dinheiro de droga. Você sabe, eu tive um testemunho aqui para vocês aqui, há uns anos atrás, quando a mulher queria vender isso aqui. Quem lembra disso que eu contei? Que eu recebi uma mensagem no SMS, né? Messenger. Vou ajudar você aí com o dinheiro que você precisa. Poxa, que beleza, eu estou orando. Estou pedindo a Deus. Olha, irmão, como é que é importante. Você está orando, pedindo a Deus, mas você tem que saber se é Deus que te ouviu somente. Quando você ora, Deus te ouve, mas o diabo também te ouve. E ele me ouviu. Ele providenciou logo um bando de lavador de dinheiro sujo para querer lavar dinheiro aqui na igreja. Eu vou te dar aí o dinheiro, vou dar uma oferta para a igreja de 500 pau. Mas vou colocar aí 3 milhões aí, 2,5 você devolva para a gente. Eu falei, sai fora, pata rachada. Sai fora, demônio. Aí eu fui falar para um ou dois pastores que eu conheço, que não são pastores. Sabe o que eles falaram? Dá o meu telefone para eles. Dá meu WhatsApp para eles. Isso é luz. O Deus Mamon, dinheiro a todo custo, receber de... Irmão, eu vivo desse jeito aqui, ó. Com 30, com 50, com... sei lá quanto Deus quiser colocar aqui. A Bíblia diz assim, um planta, o outro rega. Deus faz o quê? Então, é Deus quem faz crescer. Se Deus está fazendo você que está aqui dentro crescer, já está muito bom. Porque não adianta eu ter um bando de jardim de infância. Crianças eternamente, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, o pastor não pode falar nada, tudo se aborrece, tudo se espinha. A gente somos adultos espirituais e adultos também da idade. Então quando ele diz, olha, não presta, não vai ser pisado, não... eu recebi essa proposta, o que aconteceria com a minha mente? Cara, eu nunca mais teria sossego na minha vida. É como o vice-candidato a vice-presidente desse homem que não deveria nem ser candidato. O cara falou que ele é o ladrão que queria voltar à cena do crime. Quem já ouviu isso? Que esse que é candidato é ladrão e quer voltar à cena, ou quer tomar o poder de novo. Agora, esse que falou que o ladrão quer tomar o poder de novo está de mão dada. O cara tem filhos. Esse velho tem netos. Como é que tem coragem de olhar para a cara do neto, do filho, e falar, meu avô, esse homem não era ladrão há 4 anos atrás? E o senhor falou tanto dele, e agora o senhor está de mão dada. O que aconteceu? O senhor virou ladrão junto com ele, ou ele parou de ser ladrão? Não é, irmão? Isso é triste. É triste tudo isto por causa do dinheiro. Eu não me importo, mas eu preciso do dinheiro. Mas tudo que eu preciso, Deus tem um pacto comigo e eu tenho um pacto com Deus. Ele falou, enquanto você tiver, eu digo isso há 16 anos, quem está aqui sabe. Enquanto você tiver na minha palavra, nada vai te faltar. E nada falta, irmão. Nada falta. Nada falta. Então diz que eu sou a luz, vós sois a luz do mundo. Jesus, quando fala sobre luz no mundo, ele dá 2 exemplos importantes. O primeiro é de uma cidade edificada. Uma cidade edificada, primeiro, para entendermos melhor essa parte sobre cidade edificada, que está logo no versículo que vai vir,
veja necessário relembrar o versículo: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então a igreja, ela não pode ficar escondida. Pastor, então o senhor quer que eu fique o quê? Com a Bíblia na mão, diz, eu sou crente, eu sou crente. Não. A igreja não é igreja porque anda com Bíblia na mão, nem porque anda gravata e terno, ou não põe bermuda, nada disso, nem que tem o cabelo arrastando no chão, nada disso, não é nada a ver. A igreja, ela tem uma postura, ela tem um caráter, é uma igreja justa, porque a igreja recebe de Deus a sua justiça. A justiça que está em Deus passa a estar na igreja. Então nós temos que agir com justiça. Nós não temos que agir loucamente com raiva. Às vezes eu vou tomar uma decisão. Antigamente eu tomava uma decisão com raiva. Hoje não, eu falo, não quero cometer nenhuma injustiça, então não vou fazer nada agora. Então eu falo, Deus, eu não quero cometer nenhuma injustiça. Acalma o meu coração, acalma a minha carne. Então, os cristãos são como uma cidade edificada sobre um monte. Uma imagem comum na Palestina, gostem ou não, elas estão expostas. Você viu, não sei se é nos Estados Unidos, tem umas imagens nas montanhas, alguém já viu? Uns rostos. A igreja é assim, irmãos. A igreja ela tem que estar exposta. Todo mundo está te olhando. Teu filho que não congrega te olha, tua mulher que não congrega, teu marido que não congrega te olha. Eles ficam só de olho em você. Quando eles vê você dando sabor à vida deles, falam, poxa, minha mãe, puxa, que bom que eu segui o seu conselho. Poxa, meu pai, que bom que eu atendi aquela palavra que o Senhor falou. Que você está dando sabor a tua família. A luz não tem outra função senão iluminar. Para isso que devemos ser uma cidade edificada sobre um monte. Se temos realmente a luz de Cristo em nossas vidas, não precisamos ser tímidos, mas sim determinados, tudo para a glória e honra de Deus. Fala de Cristo. Eu não perco a minha oportunidade, irmão. Quando Deus me dá uma oportunidade, não é para falar, aceita Jesus, vai para o inferno, nada disso. Quem vai para o inferno, já está designado para ir para o inferno, não vai mudar o roteiro dessa pessoa. Mas quem vai para o céu, a gente pode ajudá-los a eles se reencontrar logo o caminho. Porque através da nossa vida, como sal e como luz, nós podemos transformar este mundo. Não que mudemos o mundo, se nós mudarmos 2 ou 3 pessoas, já estamos fazendo muita coisa. Só não podemos cruzar os braços e dizer, o problema não é meu, o problema é de Deus. Não, nunquinha. Então ele vai dizendo, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não pode. Eu sou contra o aborto, sim, porque uma criança dentro do ventre de uma mulher, não é a continuação do corpo dela. O que é dela é o peito, é o rins, é o fígado, é o baço, é a orelha. Se ela quiser cortar alguma coisa dela, que ela corte essas coisas que pertencem a ela. Então, como luz e como sal, nós reprovamos. Nós reprovamos porque Deus criou macho e Deus criou fêmea. Deus não criou um terceiro partido. Deus só criou 2, macho e fêmea. Quem passa disso diz que é procedência maligna. E nós, como igreja, não aplaudimos. Por que não aplaudimos? Porque nós somos luz. Você sabe, eu escutei um bispo dizer o seguinte, eu sou a favor do aborto. Bispo de uma igreja grande aqui no Brasil. Vai deixar nascer mais uns infelizes? Quem ouviu isso, irmão? Ele falou, vai deixar nascer mais uns infelizes para ser bandido, para ser não sei o quê? Olha a cabeça do animal. E tem milhares de pessoas seguindo a cabeça de um animal desse, que é a favor, contra a Bíblia, e diz que prega a Bíblia. Como que a gente prega a Bíblia e ao mesmo lado defendemos coisas que a Bíblia reprova? Esse sal já perdeu o sabor há muito tempo, só serve para fazer o quê? Ser pisado. Ah lá, tudo ladrão, não é assim? Quem que já escutou isso?
Pastor é todo ladrão. Quem já ouviu isso? É pesado. Por quê? Porque dá um mau testemunho. Pastor é tudo, sabe aquelas coisas que você escuta aí? Não defenda o pastor não, precisa defender não, pode deixar eles falar, eles têm razão, deixa eles falarem. Então, diz que assim como a lua reflete a luz do sol no lado escurecido da terra, a igreja deve refletir os raios do sol da justiça nas pessoas. Não podemos ficar se escondendo debaixo de mesas. Entenda o seguinte: hoje vivemos como pessoas que estão com todas as suas forças sabe, acabada, não tem coragem de se expor e falar, eu defendo isto, eu defendo a Bíblia, eu defendo. Fica quieta. Tem gente no seu trabalho, escuta as maiores barbaridades, fica quieta. Quem cala, consente. Paulo disse, nós temos que reprovar lá em Efésios as obras das trevas. Quem é luz, joga luz. Quem não é luz, não serve para nada. Então o que adianta uma luz que deveria estar lá em cima, está debaixo, dentro da gaveta? Eu pegar uma lanterna e colocar acesa dentro da gaveta, vai iluminar o quê? Lugar nenhum. É assim que vive muitos dos crentes. Então, abençoados, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas coloca no velador. Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu a sua palavra, Deus te deu o caráter de Deus na sua vida, Deus está trabalhando a sua vida, aquele que começou vai terminar. Nós estamos num processo de transformação. Aqui ninguém é perfeito. Paulo também disse lá em Filipenses, não é que sejamos perfeitos, mas uma coisa eu faço, me esqueço das bobagens que fiz e avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então é para isso que nós estamos aqui. Dar testemunho, ser luz. Começa a ser luz. Se você ainda não teve essa experiência, comece a ser na sua casa. Comece a ser no seu trabalho. Comece a ser na sua vizinhança. Eu moro, aonde eu moro, vai fazer 62 anos. Todo mundo me conhece como Pedrinho. É o Pedrinho, filho do Pedro, Pedrinho, filho do Pedro, Pedrinho, filho do Pedro. Que de mal você já viu nesse garoto? Nada. É ele, trabalho, família, testemunho, nunca teve problema aqui com ninguém, nunca vi de esportão fazendo fofoca, nem a esposa dele, sabe, sem problema. Conversa com todo mundo, troco ideia, mostro Cristo para eles com a minha vida. Não preciso dizer, vai para o inferno se não aceitar Jesus. Já te disse, quem vai para o inferno já está designado para o inferno. Ou aceitando ou não aceitando Jesus, se fica rodando nas igrejas, depois volta para a lama, né? E para o vômito, que você sabe que está escrito lá no Provérbios, e Pedro falou isto também. Então, irmãos, vamos terminar dizendo, alumia todos os que se encontram na casa. Então, quando Jesus entrava, Jesus iluminava. Jesus mostrava o seu amor, sua compaixão. Jesus não julgava, Jesus não condenava, Jesus compreendia. Sabe, às vezes a gente julga, condena, a gente esquece o que já vivemos quando jovem. Nunca se esqueça o que você já fez quando você era jovem. Assim brilhe, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz. Então ele está falando que eu tenho uma luz, e esta luz tem que brilhar diante de quem? Dos homens. Não adianta você vir para cá, você pode pular, saltar, se alegrar em Deus, mas quando você sair daqui, quando você estiver fora daqui, o teu comportamento tem que ser de luz. Você tem que dar sabor. As pessoas, você não pode desanimar as pessoas.
Por isso que eu não vou para a igreja. Olha, como que eu vou para a igreja? Olha esse casal. Olha essa irmã. Olha esse irmão. Como que dá para ir para a igreja? Como é que eu posso ir para a igreja? Não posso. Serve para quê? Pisado. Já vai a fofoqueira. Já vai o fofoqueiro. Já vai o cachaceiro. Ele é crente, mas é cachaceiro. Aí ele é crente, mas ele fala da vida dos outros. Olha, só serve para ser o quê? Pisado. É triste, irmão. É triste. É muito triste. Quando Deus tem algo para nós. Assim brilhe também a vossa luz. Então diz que a nossa luz vai brilhar diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Através do que eu faço, as pessoas vão glorificar a Deus. Olha a importância, irmão, de você estar numa igreja que te instrui, uma igreja que te educa, numa igreja que te diz o que tem que ser feito. Aqui não tem meio termo, irmão. Ou você é luz, ou você está escondido, ou você é sal e vai ser pisado. Vai ser vergonha. Crente igual aquele ali, crente, escuta uns ditados assim, crente igual a esse, o diabo faz, ainda fica cheio ainda. Quem já ouviu isso? É uns dizeres que falam para os crentes, que não são luz, que não são sal. Eu não quero isso para mim. Eu não quero envergonhar o meu Senhor. Eu não quero envergonhar o meu Salvador. Assim seja. Assim diz o Senhor.